quadro, a gente começa com uma negociação entre dois gigantes do futebol brasileiro. O Grêmio está realmente disposto a tirar Thiago Neves do Cruzeiro? O tricolor gaúcho ofereceu 5 milhões de reais e a Raposa pediu 8. As negociações devem se estender pelos próximos dias, com a possibilidade de mais atletas entrarem na transação. Aos 33 anos, o Thiago Neves se encaixaria nesse time do Grêmio, Garrafa? Thiago Neves se encaixa em qualquer time do futebol brasileiro hoje, pelo nível do futebol brasileiro. O que me surpreende o Grêmio é o Grêmio também tentar a contratação do Marquinhos Gabriel. Eu fico surpreso, né? O Grêmio está brigando na parte alta da tabela. O Marquinhos Gabriel realmente teve uma passagem horrorosa no Corinthians. É um jogador de qualidade, mas é uma preguiça. O Marquinhos Gabriel parece o dia de hoje, né? Hoje não tem jeito. Por mais que você se anime, não, vou trabalhar. Você vai trabalhar, mas vai assim, porque tá calor demais. O Marquinhos Gabriel é isso. É uma nhaca daquelas, né, velho? O Thiago Neves é um bom jogador. Ele encaixa assim, até pela queda de rendimento do Luan. O Luan do Grêmio está sendo negociado com outras equipes, aí não deve ficar. Acho um bom nome, sim, bom reforço pro Grêmio. O São Paulo deve perder mesmo o jogador do atual elenco, que está há mais tempo no clube. Desgastado no tricolor, Rodrigo Caio aguarda propostas. Não, esse é o Hernanes, né? Mas o zagueiro, o Rodrigo Caio, estava praticamente com tudo certo para reforçar o Barcelona. A negociação melou, Grêmio e Flamengo estariam de olho. Quem pode estar chegando é esse aí, é o Hernanes, esse sim. Especula-se que já estaria tudo certinho entre o Profeta e a diretoria São Paulina. Falta apenas um pequeno detalhe, convencer o Hebei Fortune da China a liberar o Hernanes. Agora, aos 33 anos, dá para esperar dele o mesmo futebol apresentado em 2017? É craque, né? Mas vem de uma temporada muito fraca em números na China, fez 14 jogos, 4 gols. Tem identificação com o São Paulo, né? Títulos, em 2017 acabou salvando o São Paulo do rebaixamento, mas não sei, se eu fosse o São Paulo eu partia para uma outra, buscava outro nome. Sei que a torcida idolatra ele é craque, joga muito, mas vamos ser criativos, vamos pensar em outras opções. Para o momento do São Paulo, me parece que o Hernanes seria muito bem-vindo, né? O São Paulo ainda tem a montagem de um elenco, precisa o São Paulo é carente, desde a saída do Rogério Ceni, de ídolo. O São Paulo precisa ter uma identificação dentro de campo. E, ultimamente, a identificação do São Paulo estava no banco de reservas, que era o Lugano, não é? Como dirigente. Entendeu? Então o São Paulo necessita disso. Por esse aspecto, pela bola que o Hernanes joga e pelo nível do futebol brasileiro, me parece que se confirmar essa negociação uma boa. E essa história do Rodrigo Caio é um desgaste muito grande, toda hora. Não, tem a proposta do futebol europeu, ela não se concretiza, Rodrigo Caio permanece e passa um ano sempre muito ruim. Eu torço porque o Rodrigo Caio possa ter novos ares aí, uma vida melhor. Cara, e o São Paulo é bom em vender, né, bicho? Quase vendeu o Rodrigo Caio pro Barcelona, cara. Como assim, com o Rodrigo Caio em baixa. Então, exatamente. Isso que chama atenção. Não deu certo porque o Murídio, lá o colombiano, o Barcelona preferiu levar ele, e o Rodrigo Caio agora interessa outras equipes aqui do Brasil, Flamengo, Grêmio, o próprio Corinthians, já ouvi nos bastidores que tem interesse, então vamos aguardar aí para ver para onde ele vai. Como eu adiantei ontem aqui no Gazeta Esportiva, o atacante Luan, que estava no Atlético Mineiro, é do Corinthians, oficialmente. Após uma negociação que se estendeu por dias, Timão e Galo finalmente chegaram a um acordo. Os valores envolvidos na negociação não foram revelados, mas é certo que a troca com o Cleison foi descartada. Faltam apenas alguns detalhes para o anúncio oficial. Bom reforço, não? Me parece um ótimo reforço para o Corinthians, né? É um jogador que vem ali para jogar pelo lado do campo. O Romero não deve permanecer. Hoje a gente esteve lá no Corinthians conversando. O Romero tem contrato até junho, o Romero não vai assinar um contrato novo agora, porque daqui 6 meses ele tem todo o direito federativo na mão e pode negociar com quem quiser. Sim. Então é provável, e o Corinthians não vai pagar algo em torno de 8, 9 milhões para o Romero, e o Romero pode assinar um contrato desse tamanho assim que ele pegar o seu direito federativo. Então o Luan vem já para tentar suprir essa ausência do Romero, é um jogador que o Carille gosta muito, é um jogador técnico, é conhecido como o Luan, o menino maluquinho aí, mas já demonstrou que tem talento. De repente cair nas graças da Fiel e ajudar bastante. Sim, eu estava falando com o Chico Lang hoje na redação, ele falou que é a cara do Corinthians, eu concordo, ele é muito a cara do Corinthians, é jogador técnico, raçudo, de velocidade, tem tudo para dar certo. Ele ficou 6 anos no Atlético Mineiro, um jogador que é fraco tecnicamente não aguenta 6 anos. Tecnicamente ele é um bom jogador, ele andou oscilando boas e más atuações, então me parece um belíssimo reforço. E quando o técnico gosta do jogador, o jogador gosta do técnico, essa química ajuda muito dentro de campo. Eles já trabalharam em outra oportunidade, o Carille e o próprio Luan. Eu acho que é um casamento que vai dar certo aí.
Bom, ainda falando do Timão, a diretoria corintiana segue procurando um centroavante. O principal alvo é Diego Tardelli, só que a negociação ficou ainda mais complicada por conta de uma decisão da Associação Chinesa de Futebol, que desistiu de diminuir o número de vagas para jogadores estrangeiros nos clubes locais. O atacante não renovou o contrato com o Shandong Luneng, mas tem propostas de outros clubes chineses. Será que o Corinthians tem bala na agulha para cobrir as ofertas da China? Aliás, ele está em Nova York, passando as férias lá, né? Para cobrir a oferta da China não tem, Michele. Isso é líquido e claro, né? Mas aí talvez depende da vontade do jogador. O Corinthians tem um interesse. Claro que cada um sabe da sua vida. O Tardelli está milionário, trilhardário, entendeu? Eu não sei, ou ele arrumou uma chinesa lá, ou não sei porque ele quer ficar tanto na China, né? Porque se for só por dinheiro, Vini, não precisa mais de grana. Com todo o respeito. Ah, Garrafa, Michele, do caminhão Michele, há quantas ó. temporadas o Tardelli está lá? Ele tem dinheiro para umas 8 gerações pela frente aí. Sei lá, a família é grande, tem que ajudar. Que é isso? 4 temporadas já na China. Pô, pelo amor de Deus. 4 anos ele 4 tá lá? temporadas, saiu do Galo, foi pro... Olha, é muito tempo. Ele tem dinheiro assim que ele não sabe contar. Não dá tempo de contar. Para as próximas 5, 6 gerações da família dele, tranquilo, não sabe trabalhar. Carnê de prestação? Não tem. Carnê. Ah, boleto de cartão? Não tem. Entendeu? Tudo débito. Com o telefone, nossa, nem vê. Sabe? Mas ó, uma opção para caso o Tardelli não chegue, o Corinthians não chegue nos valores, é o Wagner Love, que a gente citou essa semana, o Marcelo Moreno e o Rafael Sobis, que está de saída do Cruzeiro, o Fortaleza e o Goiás estão interessados, mas eu acho que cairia bem também no Corinthians. O Tardelli nunca escondeu que é corintiano desde criança. Então, com toda a grana que tem, assim, vem encerrar a carreira. Pelo amor de Deus, com todo o respeito que merece o Tardelli, a vida é dele, ele faz da vida o que quiser, mas né, se ele tem esse sonho como jogador, às vezes o dinheiro não é tudo na vida, pô. Vai realizar o sonho, vai jogar no time de coração, pô. Já pensou ser ídolo da Fiel Corintiana, ser milionário, trilhardário. Tem de carreira? Ele tem uns anos ainda. Tem bastante, tem lenha pra queimar ainda. Mas, por exemplo, ele tem umas 2, 3 atuações ruins aqui no Corinthians, a torcida já começa a pegar no pé. Na China ele não tem isso. Mas o Tardelli já é experiente, já. Bom, além de Fábio Carille e comissão técnica, tem mais gente que pode voltar para o Coringão. O meio-atacante Rodriguinho quer retornar ao futebol brasileiro, pouco utilizado lá no Pirâmides do Egito, onde estava aquele outro jogador lá que veio para o Palmeiras, o Carlão. Ele estaria tentando deixar o clube apenas 6 meses depois de ter chegado lá. O problema são os valores envolvidos, né? Porque os egípcios desembolsaram 6 milhões de dólares e dificilmente vão abrir mão de boa parte desse valor para liberar o atleta de 30 anos. Além do Corinthians, o São Paulo também monitora a situação de Rodriguinho. Olha, o Rodriguinho fez tanta falta para o Corinthians e vem cá, não é muito cedo para voltar, não? Agora foi, aquilo que a gente falava, né? Isso é de cada pessoa, a decisão da vida. Agora, se o Corinthians precisa de um jogador, é de um atacante. Nesse momento, o Corinthians não precisa do Rodriguinho. Até porque trouxe o Sornosa. Ele tem o Sornosa, ele tem o Jadson. Adianta trazer o Rodriguinho, saiu muito bem jogando como homem de frente, como centroavante improvisado. E o Corinthians está atrás de um atacante. Você vai trazer o Rodriguinho para tentar improvisá-lo lá na frente de novo? Né? Você pode, se você traz um centroavante, tem dinheiro, traz o centroavante e também traz o Rodriguinho, tudo bem. Mas trazer o Rodriguinho e abrir mão do centroavante seria um grande equívoco. E aí comenta-se que lá no Corinthians o Rodriguinho, quando esteve por aqui, teria chegado no seu ápice. Né? O próprio Carille, que era técnico dele, entendia que dali não dava para tirar muito mais. Então, tudo isso tem que ser avaliado. Mas, repito, prioridade no Corinthians é um atacante. Concordo com você, Garrafa. Prioridade é atacante. O Rodriguinho, tem ideia de quantos gols ele fez no Egito, Garrafão? Michele? 0. 0 gols. 10 jogos, muitos deles como reserva, fez nenhum gol lá. Então, acho que não vale o valor que o time egípcio quer. E o Corinthians tem que pensar mais mesmo num homem de referência, num homem-gol, porque no meio-campo está bem servido. Bom, no Santos, alguns jogadores podem estar de saída. Antes de eu falar disso, quero dizer que o técnico do Sub-20 foi demitido pela diretoria do Santos, depois que vazou aquele áudio onde ele está criticando o elenco dele. Então, ele foi demitido e vai assumir o técnico do Sub-15 por enquanto, tá? E o Santos? O Bahia fez proposta pelo empréstimo de Jean Mota e o zagueiro Fabiano Nogueira, que estava emprestado ao Estudiantes, foi liberado para procurar outro clube. Mas os destaques do dia são as negociações que não devem acontecer. Pedido pelo técnico Jorge Sampaoli, o atacante Manuel Gigliotti não será liberado pelo Independente da Argentina, caso a diretoria santista não aumente a proposta de 2 milhões de dólares, o que é pouco provável. Se o Gigliotti não vai chegar, o mandatário do Peixe, Luiz Carlos Pérez, anunciou que Bruno Henrique não vai sair, frustrando Cruzeiro e Flamengo.
É uma boa notícia para o torcedor. Isso é um grande reforço. O melhor reforço do Santos. Você vai manter um cara que todo o mercado está interessado, um cara novo, um cara que tem se mostrado decisivo para o Santos, apesar de jovem, tem muita personalidade, enfim, é o principal reforço, como disse o Vinícius, para o Santos, para essa temporada, é a permanência desse garoto. Sensacional, e o presidente tem essa postura assim, se de fato não vender, como ele descartou, se de fato manter a palavra e não for tentado por boas propostas, é um excelente reforço e parabéns aí pro Pérez por segurar o Bruno Henrique, que o Sampaoli disse que queria no elenco, e aí o primeiro pedido atendido. Ai, eu quero ver esse menino brilhar muito mais ainda para dar muitas alegrias pro vovô dele. E o Palmeiras está de olho num reforço para a zaga, cobiçado por Atlético Mineiro e Flamengo. O zagueiro Igor Rabelo, do Botafogo, também é monitorado pela diretoria palmeirense. O que vocês acham desse nome? Eu acho o seguinte, que o Botafogo, não sei o que acontece com o Botafogo. O Palmeiras vai comprar tudo quanto é jogador do Botafogo, porque o Botafogo está sempre numa desgrama, não é? Eu não sei, tem umas coisas estranhas no futebol, eu tô falando pra você. Essa história do Palmeiras contratar jogadores quando tem time na base, agora toda hora pinta uma negociação Palmeiras e Botafogo. Estranho, né? Coincidência, mas não sei, o futebol tem umas coincidências na vida, não sei. Tem algum esquema, você acha? Tem alguma... Não sei. Ou o Botafogo tá sendo muito mal administrado, porque o time tá sempre ameaçado pelo rebaixamento, o Palmeiras vai lá e contrata o jogador do Botafogo. Aliás, isso aí que o Garrafa tá falando, que ontem a gente discutiu aqui no Gazeta Esportiva, que o Palmeiras vai contratar o jogador lá do Pirâmides, que o Vini até Carlos falou. Eduardo. Carlos Eduardo, que tem 10 jogos e 1 gol. E aqui tem o Papagaio lá no Sub-20. Olha, o Bruno Secon, nosso repórter do site Gazeta Esportiva. Esse é fera, hein? Sabe tudo do Palmeiras, Secon hein? sabe tudo e ele conversou lá com o diretor da base do Palmeiras e ele respondeu o seguinte, ele fez essa pergunta. E ele respondeu o seguinte, o diretor lá da base. O João Paulo. Primeiro consolidamos o trabalho, nos tornamos uma referência na base. Esse era o primeiro passo. O próximo passo é o aproveitamento dos atletas no profissional, que vai acontecer. Quando? Eles hoje estão... Aí tem que perguntar para o Felipão. Pelo que a gente sabe, no Campeonato Paulista, né? No Campeonato Paulista, o Palmeiras vai aproveitar. Agora era a hora de aproveitar, mas aí você fica contratando toda essa molecada aí. Eles hoje estão mais preparados para buscar um espaço no melhor elenco do país. A visibilidade que temos de colocar jogadores na seleção, disputar torneios do nível sul-americano, mundial, estamos chegando em todas as finais, sempre com jogos televisionados, isso ajuda. Então, e caso o clube avalie que o jogador não vá ser aproveitado, existem outros tipos de negócios que podem fazer para que o clube saia ganhando. Mas aí ele deu uma respondida. Eu não sei o nome do jogador, aliás, eu acho que é Fernando. Cara, um garoto revelado da base que foi negociado com o Shakhtar recentemente. Isso. Então o Palmeiras faz jogador e vende para o exterior, não aproveita no principal. Tem alguma coisa errada aí. A conta não está fechando.